estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 23 de março de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 12. O papel da pregação no culto. Para a nossa meditação de hoje, a leitura indicada está em Atos 8 e 35. E o título indicado, o título dado para essa leitura é o seguinte: As Escrituras como a base da pregação. Está escrito assim na palavra de Deus. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Meus amados irmãos, a lição de amanhã, uma das lições mais importantes do trimestre, fala da pregação no culto. E a nossa meditação de hoje trata da questão das escrituras sem a base da pregação. Ora, não é possível ter pregação sem escritura. Ou pelo menos na teoria, não é? Porque, infelizmente, nós já temos visto e ouvido casos em que se prega e não se fala da Escritura. Por mais absurdo que seja, por mais estranho que possa parecer, o que ocorre na prática muitas vezes é isso. Mas fiquemos com o lado certo, que é qual? Pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. E é preciso fazer isso, fazer a pregação, o sermão, com base na palavra. Basicamente, a mensagem, a preparação da mensagem, se resume a três partes, A ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É isso que é necessário. E o texto, sem dúvida nenhuma, é toda a Escritura. É importante a gente entender isso aí. O pregador que se prepara, o expositor, enfim, que se prepara orando, estudando a Bíblia, se consagrando, conhecendo a palavra, ele não prega apenas aquelas partes famosas da Bíblia. Não prega apenas isso, mas ele prega toda a Escritura. Toda a Escritura. Certo? É isso que nós vemos, por exemplo, nos casos dos pregadores na Bíblia mesmo. Na própria Bíblia nós vemos isso. Então, aqui nesse texto de Atos 8, é o episódio em que Filipe vai batizar o eunuco. E o eunuco tinha lido uma passagem no profeta Isaías. Nós vemos justamente isso no versículo 30. Na verdade, vamos ler no 29. No 29 está assim: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro, que era o veículo que estava sendo usado pelo eunuco. E o 30 diz: E correndo Filipe ouviu que ele, o eunuco, lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Eu acho essa pergunta aqui uma das perguntas mais maravilhosas da Bíblia. Entendes tu o que lês? E a partir daí é que Filipe prega o evangelho para o eunuco, que ficou na dúvida a respeito de quem Isaías estava falando. Quando ele faz essa pergunta, você entende o que você lê? E aqui está talvez o papel mais importante da pregação: fazer o público entender o texto. É para isso que serve a pregação, Fazer. E ao entender, é que o público então vai se converter, no caso de quem ainda não é convertido, ou vai ser edificado, no caso de quem já é convertido. Olha que bênção. O pregador deve explicar o texto de modo tal ou de tal maneira que todos ali que estão participando da mensagem
entendam o texto, né? E é interessante perceber que Filipe não parou em Isaías, né? Veja que o texto diz no versículo da meditação de hoje, né? E começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então Filipe começou em Isaías, mas ele não parou em Isaías. Filipe, portanto, não era alguém que pregava apenas partes famosas. Não, ele pregava toda a Escritura. Então, é toda a Escritura para as pessoas. É isso que nós, como servos de Deus, como corpo de Cristo, temos que fazer. E, claro, mostrando Jesus, né? Começando nessa Escritura, Filipe anunciou Jesus, porque Jesus é quem salva, é quem liberta, é quem cura, é quem batiza no Espírito Santo, é quem vai voltar, né? É Jesus, portanto tem que se falar de Jesus. Por mais que se pregue em outros livros da Bíblia, por mais que se pregue em textos mais difíceis, em especial no Antigo Testamento, né? Temos que falar de Jesus. Começando nesta escritura, lhes anunciava Jesus. Lembre-se do hino 192, né? Na terceira estrofe. O tema do bom pregador é o Calvário, é Cristo. Cristo. Cristo é o tema. E aí nós lembramos de outra passagem no mesmo livro de Atos, quando Paulo vai se despedir dos, dos presbíteros de, de Éfeso, né? Ele não vai, ele está voltando para Jerusalém depois da terceira viagem e ele quer se despedir da liderança de Éfeso, que ele ajudou a formar ali, né? Usado por Deus, ele ajudou a formar a liderança. E o que acontece? Ele não volta exatamente à igreja, mas para no local e pede para que a liderança seja chamada até onde Paulo está. Quando os presbíteros chegam ali, os anciãos chegam, os anciãos de Éfeso chegam a Paulo, ele, ele vai falar o seguinte, Atos 20 e 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, olha a palavra de Paulo, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E aí ele diz, ó, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, no versículo 27, Paulo diz: Porque nunca deixei de vos anunciar o quê? Todo o conselho de Deus. Então aqui nós temos, primeiro, o tema que Paulo pregava. No versículo 21, testificando a judeus e a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o tema era esse: Jesus. É a loucura da pregação. Jesus na pregação. E o que Paulo pregava? Com base no quê? Diz o versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então não era só as partes famosas, conhecidas do conselho de Deus, mas todo o conselho de Deus. Assim deve ser a nossa prática de pregação, nossa prática de ensino, pregar toda a Escritura. E claro, isso vai exigir trabalho, isso vai exigir estudo, isso vai exigir oração, isso vai exigir gastar tempo, isso vai exigir perder horas de lazer, isso vai exigir muita renúncia. Mas se a pessoa quer ser pregadora, se a pessoa se sente vocacionada para isso, se a pessoa entende que recebeu a chamada de Deus para isso, é preciso se preparar bem. Paulo pregava toda a Escritura. E ele disse que recebeu do Senhor, que também nos ensinou, não é verdade? E quando nós
pensamos nisso e comparamos, nós vemos exatamente Jesus fazendo isso. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para algumas pessoas e ele apareceu para aqueles dois no caminho de Emaús. E quando ele aparece para esses, diz Lucas, no capítulo 24, versículo 44, o seguinte: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim, Jesus, né, estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, quer dizer, no nome de Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Diz o texto aqui, Lucas, esse grande escritor, que Jesus falou de si, mostrou a si mesmo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento inteiro, ou seja, nas escrituras de então. Portanto, a base da pregação é a Bíblia toda. A Bíblia toda. É assim que devemos agir, é assim que devemos exercer a prática da pregação. Que Deus nos capacite, que Deus levante pregadores realmente comprometidos com as Escrituras e o nome do Senhor seja glorificado. Amém.